Amém? A gente não vai... Pretendo ser bem breve hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 22. A gente vai ler junto aqui. Você que não trouxe a Bíblia, olha para o projetor. Marcos 11, 22 nos relata ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Repete comigo assim: crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Jesus, em Marcos, capítulo de número 11. Eu gosto desse capítulo, eu sou muito fã de Marcos, né? Apesar de muita gente não gostar, eu gosto do Evangelho de Marcos, que eu talvez tenha muita conexão com a minha linguagem, sou um cara muito objetivo. Eu sou um tipo de pessoa que, se você vir me contar uma história muito longa, eu, por amor a você, eu vou ouvir e vou me envolver. Mas eu não sou um tipo de pessoa que, se você puder facilitar a minha vida, chega direto. Tipo assim, aconteceu isso. Eu sou assim. E pode ficar tranquilo, mas se você quiser contar uma história longa também, eu estou aqui para poder ouvir. Tá? Mas eu gosto da maneira objetiva que Marcos ele tem de relatar os fatos. E ele relata a parte que eu gosto demais, que é da figueira. E Jesus chega numa figueira. Jesus ele olha para a figueira. E aí a figueira estava bonita, estava maravilhosa. Entendeu? Estava lindo demais. Assim como o André está bonito. E aí o que aconteceu? Vem cá, André, vem cá, tu vai ser minha figueira hoje. Vem, meu filho, vem, meu filho. Quantos aqui podem aplaudir o André aí? Ó, para poder ele ingressar em um relacionamento, tem que passar por mim, valeu? Vai lá, André, você é figueira, tá bonito, vai. Faz pose de figueira. Essa é a figueira que Jesus encontrou. Aí, Jesus ele olha a figueira. Figueira, já deixou cair a folha? Aí Jesus chega a ver a figueira bonita. Tô com fome. Aí vem Jesus. Sorri, figueira. A figueira está maravilhosamente bonita. Aí Jesus olha e fala o seguinte: que tá linda, vou procurar um fruto. Aí começa. A figueira não tinha fruto, mas estava bonita. Sorri, vai, figueira. Essa figueira maravilhosa estava linda, mas não tinha fruto. Mano, Jesus ficou pancado. Jesus olhou para a figueira. Eu acho que a figueira naquele momento também sentiu. A figueira que estava sorrindo já começou a ficar meio triste. Vai. É a primeira figueira que eu vejo que fica triste sorrindo. Aí, Jesus fala o seguinte: figueira, que ninguém come mais fruto de ti. Você vai secar, ninguém vai comer mais não. Acabou para tu. Aí a figueira foi e secou. É só para poder mostrar alguma coisa diferente. Não, eu tive uma ideia melhor. Vem, meu filho. Você está feliz? Vai, murcha. Fica com a cara de murcha agora, vai. A figueira que não tinha fruto, mas tinha folha. Naquele momento, quando Jesus ministra uma palavra sobre ela, ela ainda estava com cara de bonita, mas ela começou um processo. Beleza. Aí Jesus continua a história. Fica aí, figueira. Tá? Aí Jesus está lá. Jesus vai para o templo. Jesus chega no templo. Jesus faz lá uma revolução. E aí você pode ler Marcos capítulo 11 depois com calma, poder você pegar os detalhes. Amém? Aí está lá agora. Aí Jesus volta. Jesus ele volta. Só que Jesus ele volta no estilo. Chega aí, Bruno. Vem cá rapidinho. Bruno vai ser meu Pedro aqui. Vamos aplaudir o Bruno também, que o Bruno é... Aí está Jesus voltando, está os discípulos, Pedro está perto de Jesus, aí de repente Jesus começa a voltar para o caminho e está a figueira ali. Só que quando Jesus está andando, Jesus pegou um outro caminho, só que Pedro foi na figueira. Pedro ele foi lá e conferiu a figueira.
Ele viu todos os detalhes nela e viu que a figueira murchou, secou. E aí Pedro, de repente, sabe o que ele fez? Ele correu para Jesus, desesperado, ele foi atrás de Jesus. Quando ele chega lá para Jesus, ele fala, mestre, a figueira secou. E aí, de repente, Pedro, ele pensou que iria impactar Jesus, tipo assim, aquilo que tu falou, aquilo que você liberou, aquela palavra profética que você liberou, foi incrível, funciona. Eu não esqueço um dia o pastor Erivaldo estava orando aqui, aí o Miguel foi aqui orar, aí estava aqui em cima, aí tô doente, aí o pastor orou por ele, e funciona. Aí Pedro estava nesse mesmo esquema, ele funcionou, uau, repete comigo assim, uau. E aí de repente, ele começa a indagar, vai, Jesus, vai, faz gesto, como é que foi isso? Aí Jesus pega Pedro, aí Pedro, né, naquele momento lá, recebe essa ministração. Vem para cá, Pedro. Não vai sair, não. Vem aqui. Aí Jesus vai lá e ensina Pedro. Aí começa. Bota o versículo aí para a gente, por favor, projeção. De novo, 22. Aí diz assim a Bíblia. Pedro, a primeira coisa que Pedro falou para ele assim, ó. Tem de fé, hein? Ah, não, me ajuda. Tem de fé, hein? Primeira coisa, a palavra que ele recebeu de Jesus, Pedro, foi: tem de fé em Deus. Naquele momento, Pedro estava com a sensação de que Jesus era uma espécie de um cosmo naquele momento. Ele ficou tão impactado com aquilo que Jesus fez, só que ele esqueceu de considerar que aquilo era o poder de Deus. Mas Jesus começou a organizar Pedro e fala o quê? Tem de fé em Deus. Beleza, e Pedro agora começa a guiar a mente, ele começa agora a organizar a mente. E depois vem Jesus falando com ele. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Peraí, olha o que Jesus está falando com Pedro ali agora. Pedro está falando o seguinte, ó. Jesus está falando o seguinte, Pedro, tá vendo aquele monte ali? Tá vendo, Pedro? Se você falar para ele, se erguer e ir para o mar, aquele monte que está ali, tem que dar o jeito dele. Fica aí, Figueira. Tem que dar o jeito dele de sair dali. Isso foi o que Jesus falou para ele. Você tem noção agora como é que a mente do Pedrão está bugada? Ele está falando assim, gente, como assim? Tem um monte de molde de terra, tem um molde cheio de terra ali, um monte de passo. Como é que aquele troço vai ficar plano? Não tem como. Impossible. Aí beleza. Vai lá, mas você tem que fazer uma coisa, Pedro, para as coisas funcionarem. Não duvidar no seu coração. Aí sabe o que acontece? Posso te falar uma coisa? A mídia pode pegar essa take, hein? Posso te falar uma coisa? Muitas das vezes, Deus ele já deu coisa para a gente, mas a gente não está crendo que é possível para a gente na nossa realidade. Aí sabe o que acontece? A gente descredibiliza a palavra que Deus libera sobre a nossa vida, por causa da nossa visão limitada. Em outras palavras, sabe o que ele está falando? O seguinte, Pedro, quando você começar a enxergar com os olhos da fé que esse monte está se movendo, aí sim você vai ver esse monte sair daqui e ir para lá. A minha pergunta é, com qual olho ou com quais olhos você está enxergando? Com o olho natural ou com o olho sobrenatural, com o olho da fé? Pedro, a palavra que Deus libera sobre a tua vida não tem a ver com aquilo que é natural, primeiro. Tem a ver com aquilo que é espiritual, porque aquilo que é espiritual sustenta o natural. Então, Pedro ele tem esse choque. E entendeu isso aí que eu acabei de compartilhar contigo. Vai, fica, uau. Mano, você é muito bonitinho fazendo as paradas. Tu vê que tu é quadradinho, entendeu? Eu acho muito bom. Muito bom. Aí, beleza. Volta o texto para mim, por favor. Não duvidar no coração. Deus ele está derramando palavras sobre as nossas vidas e a gente está tirando, a gente está duvidando. Duvidar do que Deus está falando traz atraso para a realização da promessa de Deus na nossa vida. Aí continua, ó. Mas crer que se fará o que diz. Ó, pega comigo aqui. Olha o que ele está falando. Repete comigo. Mas crer que se fará o que diz. Então, a boca só fala do que o coração. Se o teu coração não estiver cheio de fé, você nunca vai acreditar naquilo que você está declarando. Você sempre vai falar da boca para fora. Mas quando você constrói
uma vida com convicção, e a gente vai falar isso aqui agora, você começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, amém? Fica aqui, cara. Assim será com ele. Agora, passo próximo, por favor. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que... Já reparou que a gente ora, na maioria das vezes, pedindo para o futuro e não acreditando que pode acontecer naquele segundo? Já parou para analisar que muita situação na nossa vida, a gente sempre está assim, Deus provê na minha vida, e na nossa mente, lá dentro, a gente está falando assim, Deus provê na minha vida, eu não sei, pode ser no 5º dia útil. Deus precisa do milagre para hoje, mas pode ser que vai acontecer só lá. Deus, Ele não quer que você olhe para lá, Deus, Ele quer que você olhe para o hoje, amém? Se você não aceitar que Deus pode fazer hoje na tua vida, Deus ele só vai fazer no futuro. E às vezes, o futuro não vai chegar. Por quê? Porque você sempre vai empurrar a visão de Deus para o futuro. Não dá para a gente ficar olhando fé de forma ilusória. Quem vive em fé não vive o futuro e nem o passado. Ele vive o futuro no presente. Ele chama a existência no presente. Ele traz o futuro para o presente. E é isso que a gente vai falar hoje. Como chamar a existência. Obrigado. Vamos aplaudir meu irmão aí. Minha figueirinha sequinha. Minha figueira é seca mesmo. Minha figueirinha. Ninguém entendeu, né? Mas tudo bem. A primeira coisa que você precisa fazer é construir convicção. Quantos aqui já receberam uma promessa, uma palavra de Deus? Levanta a mão. A primeira coisa que acontece quando você recebe uma palavra de Deus, o diabo, ele fica atento a isso. O diabo, ele é a pessoa mais atenta na sua vida do que você mesmo. Você esquece das coisas, o diabo não, ele lembra de tudo. E ele usa as situações para poder te amarrar, te aprisionar e não deixar você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você fala assim, agora eu vou andar em paz. Aí vem um atribulado no teu trabalho e tenta tirar a tua paz. Um parente. Amém, igreja? Ou você está caminhando certinho, do nada vem uma notícia de que tem que pagar um débito de não sei o quê. Logo quando não tem sobrando. No momento de escassez, o confronto. Todo momento ali, o diabo ele vai tentar minar a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Como? Enchendo a sua mente de pensamento negativo, pensamento contra a palavra de Deus. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe a palavra de Deus? Você tem que cravar ela no seu espírito. Cravar ela no seu coração. Lembrar dela todos os dias. Até que a sua mente fale o seguinte: isso é realidade para mim. Ainda que eu não esteja vivendo. Ainda que eu não esteja sentindo. Ainda que não está acontecendo nada. Eu sei que a qualquer momento vai bater na minha porta. E o meu Redentor, ele é vivo para fazer. Primeira fase, você tem que vencer para poder você começar a ver um monte. Isso aí não é? Cravar a palavra no teu espírito. E aí sempre vai vir o adverso. Sempre vai vir o contrário. Sempre vai vir o complexo. Sempre vai vir a palavra que te feriu. Sempre vai vir tudo contra a palavra que Deus liberou sobre você. E aí o que é que vai acontecer? Segundo passo, você venceu a palavra. Foi top. Você crê nela. O que você precisa fazer agora? Declarar a palavra. Declarar a palavra. Declarar a palavra. Declara a palavra. Quanto tempo que você não declara a promessa de Deus na tua vida e fica vivendo aí o meu Egito? Declarar, sabe por quê? Presta atenção nisso aqui. Nós temos a tendência de esquecer rápido
principalmente no século atual, porque a gente está sempre na correria. Verdade ou mentira? Talvez se eu te perguntar o que você comeu na sexta-feira retrasada, você não vai lembrar. Eu não lembro. Agora, eu tenho certeza, se eu falar para você, eu não canso de dar esse exemplo, porque mexe também com a varoa, mexe com todo mundo. Eu tenho certeza, se eu falar para você o seguinte, ó, tá aqui, passagem comprada para Dubai, melhor hotel, tu pode gastar ainda $5.000, vai ser no dia 31 de outubro de 2032. Tu nunca vai esquecer, mano. Tu vai lembrar que um dia eu vou para Dubai. Um dia eu vou... Verdade, quem é que gostaria de pelo menos dar um rolê lá rapidinho? Só de rolê assim. Não precisa ser muita coisa também não, tu quer ver? Se alguém te prometer que vai pagar a empada ali fora pra tu, como é que tu vai ficar? Acabou o culto pra tu, né? Tu só vai lembrar da empada, né? A gente se conecta, presta atenção aqui, a gente se conecta com as promessas do futuro, mas a gente não tem a capacidade de viver o futuro no presente. A gente cria expectativa, a gente anota, a gente faz tudo. Agora a gente destrata a palavra que Deus libera na gente. Isso é muito ruim, sabe? Talvez esse é o motivo de você não estar vendo acontecendo algumas coisas na sua vida. Quais são as palavras que Deus já liberou sobre você? Você tem que catar elas hoje. Notar tudo. E começar a criar convicção em cima delas para ontem. Para poder, até o final do ano, você começar a viver as coisas maravilhosas. Eu quero até declarar algo melhor. Para nessa semana você começar a viver as coisas maravilhosas de Deus, amém? Tem coisa que Deus ele quer liberar, mas Ele só vai conseguir liberar na tua vida se você conectar na terra para Ele conectar no céu. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, quando é que você vai começar? Gente, viu um OVNI? A minha pergunta é, quando é que você vai começar a conectar na terra aquilo que o céu já liberou sobre a tua vida? Venceu lá o obstáculo da palavra, lá, do diabinho lá querendo pegar a parada. Agora você está declarando todo dia. Quando você começa a declarar, você cria a convicção. Repete comigo, convicção. Aí é o que está lá, se a projeção puder me ajudar. Hebreus 11, 1, por favor, se puder. Aí cria a convicção. Porque quando você cria a convicção, é exatamente isso aqui, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho a certeza de que algo já vai acontecer na minha vida. Eu tenho plena convicção de que algo vai acontecer na minha vida. Ele pode falar, ela pode falar, problema, mas eu sei que eu vou viver isso. A convicção de fatos que se não vem, ou seja, eu já sinto o cheiro do milagre acontecendo hoje na minha vida. Eu já sinto enfim, aquilo que é característica daquilo que você tem de palavra. Então, eu sei que vai acontecer. E eu já sinto que está acontecendo. Quando eu conecto os dois, o que acontece? O milagre acontece. Será que agora você está disposto a pagar o preço de passar por esses dois processos? Porque quando você chega no segundo processo de criar convicção, de manifestar Hebreus, sabe o que vai acontecer com você agora? A oportunidade aparece. A oportunidade ela olha para você e fala o seguinte: oi, tudo bem? E você se conecta a ela. E toda... Eu vou parar aqui que eu tenho certeza que você precisa prestar atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. Tudo o que você constrói debaixo de uma palavra de Deus em fé é solução para a sua vida toda. Quantos aqui entenderam? Vamos só fazer um review de como praticar agora? Para a gente encerrar? Beleza.
Gente, quanto você que acha que o Guilherme tem que subir aqui para me ajudar? Baixa. Chega aí, Guilherme, rapidinho, por favor. Por gentileza, coisa rápida. Preciso de mais um, preciso de alguém mais forte também. Quem me ajuda? Negão, cheguei, Negão. Já sabia, Negão. Tu tinha que ter vindo assim de rápido, entendeu? Fica aqui. Negão, tu fica lá no meio. Cadê a Rosane? Vem cá, minha flor, vem. Gente, aplaudir minha esposa tá linda, gente. Fica ali perto da bateria, Rosane, ali, naquele negocinho X. Tem um X ali preto ali, beleza? Fica ali. Isso. Como que acontece? Deus veio e te entregou a palavra. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que criar convicção. Você tem que ver. Tudo que Deus ele te dá uma visão do que é. Então você precisa ver. Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que Deus ele falou que vai salvar a sua família. E aí o que acontece? Aquela palavra foi de Deus. Então o que você tem que começar a fazer? Você tem que começar a imaginar a sua família na igreja. Você precisa começar a olhar uma referência de família na igreja e falar, vai acontecer comigo também. Você tem que pegar talvez uma foto e olhar e falar, minha família vai estar de joelho no altar também. E aí você começa a olhar aquilo e alimentar a sua mente, alimentar o seu coração. E aí você vai criando, você vai começar a manifestar a palavra, internalizando ela. E aí vai vir o inimigo. O inimigo, ele fica se opondo a você. Quando você está naquele momento, ele vai sempre tentar te agarrar. Ele vai sempre tentar te abraçar. Mas aí o impedimento vai vir. E o que você tem que fazer? Fazer força. Você tem que chegar e empurrar ele. Você tem que continuar até o fim. Mas ele é tinhoso. E ele vem de forma sutil. E aí ele é tinhoso. E aí o que acontece? Ele sempre vai te impedir. Mas você tem que ter garra, você tem que ter força. Continua, varão. Tem que ter força. Porque não vai ficar fácil, sabe por quê? Agora você precisa declarar. Quando você começa a declarar, você vai se sentir maluco. Por quê? Porque você vai estar chamando a existência algo que você não está nem vivendo. E você precisa ir contra você mesmo. Porque essa guerra que o diabo ele tem contra você, ele vai instigar a sua carne a ser incrédula. Então eu vou continuar indo. Eles vão falar, eles não querem, mas eu vou. E eu vou empurrar eles. Eu vou empurrar eles. Eles vão segurar minha perna, mas eu vou. Por quê? Eu já estou enxergando agora a oportunidade de Deus na minha vida, amém? Eu já estou enxergando que chegou. E aí eu tenho força para sair. E aí... Aleluia. Se você não agarrar dessa forma, talvez você vai terminar 2023 da mesma forma. Você tem que chamar a existência. Eu sinto uma... Não sei se vocês acreditam quando eu falo isso, mas eu sempre sinto a glória de Deus. E tudo, uma palavra de Deus, ela começa na presença dele, amém? Não tem como você receber a palavra de alguém se não tiver a presença dele ali com você. Não tem como você receber uma chave de alguém se ele não estiver ali. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Queria pedir, quando você começar a cantar Teu é o Reino, eu queria que você nesse momento entregasse a adoração de verdade, sabe? Que no momento de louvor e adoração, através dessa música que eles vão ministrar, fecha seus olhos e fala, Deus, começa a me revelar as palavras. Deus, começa a tocar o meu interior. Deus, começa a me mostrar. Porque eu preciso mudar, eu preciso realmente começar a viver em fé e viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida.
Fala para ele que você não consegue mudar sozinho, que você quer largar o pecado e não consegue. Fala para ele também que você quer, de verdade, ver a sua família salva. Mas se derrame em adoração. Por que eu estou te pedindo isso? Porque a Bíblia fala que Deus, ele habita no meio dos louvores, amém? Então, à medida que você começar a louvar a Deus, a presença dele vai vir. Ela vai vir. Se você aumentar a intensidade onde você está agora, ela vai vir mais forte. Porque se você se achegar a ele, ele também vai se achegar a você.